Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Gente, eu tô gravando esse vídeo adicional, tá? Para somar ao vídeo anterior e esclarecer pontos que são muito importantes, que eu quero deixar bem detalhado, bem esclarecido, porque é importante que todos recebam essas informações de uma forma mais clara possível, sem dar brechas para maus entendidos, né? Para segundas questões aí, tá bom? E eu também vou ler para vocês uma parte da carta que eu recebi da minha equipe, porque as outras falam mais de mim, são coisas mais íntimas minhas, então eu não me sinto tão à vontade de expor para vocês, tá bom? Mas essa parte que fala do momento que a gente está passando, com certeza eu lerei, né? Muitos de vocês pediram, então eu farei isso, tá bom? Sinto que sim, pode ser dessa forma. Antes de tudo, quero me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Joyce Elisa, do canal Despertar com Joyce Elisa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui tem mais de 400 vídeos falando sobre espiritualidade e o despertar da consciência. Então, se você se interessou, se inscreve aqui e ativa as notificações, mas põe como todas, tá? Porque se você só puser notificação, você vai receber uma outra notificação dos conteúdos que eu tô postando. Põe como todas para você saber exatamente tudo que está sendo falado por aqui. Então vamos lá, gente. O que eu quero esclarecer, que é um ponto muito importante? É o ponto da vibração. Existem verdadeiros estudos, inclusive de física quântica, né? Que descrevem a ação da vibração. É um princípio universal. E faz parte, inclusive, do livro dos iniciados, né? O Kybalion, tá? Esse livro aqui eu sempre indico para vocês. É um livro que traz muita clareza e muito esclarecimento, né? Ele desvenda os 7 princípios universais. Então, realmente vale a pena entender. E o princípio da vibração é um desses princípios. Antes da vibração tem o princípio mental. Na verdade, cada princípio está conectado com o outro, mas eu acho que vale a pena a gente também falar do princípio do mentalismo, porque um está diretamente conectado com o outro, né? Então, o que é vibração? Vibração, gente, é tudo nesse universo. Vibração é a questão principal, é o código, né, do universo. Então, tudo vibra. E olha só que louco isso. Tudo que está aqui, nesse livro que eu peguei, ele está vibrando. Ele não está parado. A energia dele está vibrante aqui. Está em constante movimento. O meu corpo que parece, né, estático, também está vibrando, está se movimentando. Energeticamente ele está se mexendo. Assim como aquele enfeite ali, assim como essa parede aqui que parece sólida, ainda assim ela tem uma vibração. Obviamente que é uma vibração muito mais lenta do que a minha vibração. Eu sou mais macia, mais maleável, então a minha vibração é um pouco mais leve, é um pouco mais sutil do que a vibração da parede. E por aí vai. Esse princípio da vibração se estende desde os seres vivos, dos organismos, das coisas que estão nesse planeta, até tudo o resto, tudo que existe nesse universo. Os planetas, as galáxias, os pensamentos, as emoções, tudo vibra, tudo está em constante movimento. E o que acontece, né, com o mentalismo? O princípio do mentalismo está diretamente conectado, porque a mente cria, e essa criação tem uma vibração que traz a realidade. Então é dessa forma que tudo funciona no universo, ao nosso redor, né, e na nossa vida. Então não tem o que fugir. A vibração, ela é real, por mais que nós não vejamos, por mais que se fale muito nisso, a gente não, de repente, não consiga entender a amplitude disso, mas é crucial, é o que está, né, no universo e é o que traz tudo que nós vivemos, tá? Então, a questão da mente, a questão dos pensamentos, a questão emocional, tudo isso cria uma vibração diferente. Uma outra coisa que é importante a gente entender da vibração é que ela tem inúmeros níveis. Ela não é só boa e ruim, como vulgarmente se fala, né? Para dar, assim, uma praticidade ali na colocação, a gente diz, uma vibração boa, uma vibração ruim. Mas, na verdade, não é bem assim. Entre o bom e o ruim, existe todo um universo de vibrações diferentes.
E o vibrar mais densamente não significa necessariamente que seja ruim. E o vibrar mais sutilmente não significa necessariamente que seja bom, extremamente bom. Já explico para vocês. Vibrações mais grosseiras, não entendam da forma negativa, tá? Simplesmente pela palavra. Vibrações que são mais lentas, por isso que são mais grossas, são mais duras, né? São mais instáveis. Nossa, tô pernilongo aqui. Estão presentes em muitas coisas que a gente não entende. Então, por exemplo, temos materiais, objetos, né, que são mais densos, mas nem por isso são negativos, certo? Uma pedra, um cristal vibra, a densidade, né, vibra de uma forma muito diferente. É uma forma mais densa, porque se movimenta de uma vibração mais lenta, certo? Agora, a emissão vibracional de um cristal realmente é muito sutil, é muito agradável e tudo mais, tá? Mas é só para vocês entenderem esse comparativo. Então, essa parede que tá aqui, ela é neutra, ela não é nem positiva nem negativa, certo? Mas a vibração dela é mais densa, ok? Assim como o vibrar mais sutilmente não tem essa direta conexão com o bom, com o melhor, até porque luz demais queima. O que for sutil demais, o que tiver luz demais, pode fazer mal para a gente que está nessa vibração mais densa. A Terra tem uma vibração muito mais densa do que outros planetas de diferentes vibrações no universo, tanto que a nossa vibração é a terceira vibração, ok? E outros planetas que são mais sutis têm uma vibração maior e estão em outras dimensões, né? Então isso é muito importante da gente entender. Quando eu falei no vídeo de ontem que a questão da vibração está diretamente relacionada com a nossa saúde, gente, isso é uma coisa muito importante de ser entendida, por isso que eu quis gravar novamente esse vídeo para vocês entenderem. Talvez eu não tenha me expressado da melhor forma possível, não tenha dado mais detalhe, né? Ficou faltando ali para vocês entenderem. Então isso é real, é um fato. Tudo aquilo que a gente vibra, a gente é. E vocês podem ver isso no círculo de amizade de vocês, na vida de vocês. Pessoas que são muito negativas, tudo acaba acontecendo com aquela pessoa, porque ela está sempre vibrando naquela negatividade. E volto a afirmar, a questão do negativo aqui não quer dizer que seja necessariamente ruim. Uma pessoa de bom coração, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, ela pode vibrar negativamente ou densamente, tá? Então, é uma coisa que acontece muito mais do que a gente entende, muito mais do que a gente consegue identificar. Essas pessoas, elas acabam tendo uma vida muito mais endurecida, muito mais difícil, muito mais custosa, cheia de obstáculos que vão se apresentando, porque a visão dessa pessoa sobre a vida é uma visão difícil, então tudo vai ser mais difícil para ela. Agora, quando a gente tem uma visão mais ampla, mais otimista, a gente gosta de enxergar o bom, né, em todo tipo de situação. O que acontece aqui? A vibração se sutiliza, ela fica melhor, então isso influencia em tudo numa vida. Então vai fazer com que essa vida seja muito mais ampla, tenha coisas mais bonitas, seja mais fluida, sem tantos obstáculos, sem tantas resistências, seja mais tranquila, porque é isso que essa pessoa está vibrando. E isso é fato. É só vocês pararem um pouquinho, meditar um pouquinho sobre o que eu estou falando e analisar com detalhe. Então, voltando, né, para a questão da saúde, é uma coisa muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A vibração ela é crucial porque nós estamos nesse momento que é um momento tenso, é um momento que está gerando muita contradição, muita discórdia. Infelizmente eu tenho que falar isso, gente, nos comentários do vídeo de ontem eu percebi muito isso, várias opiniões diferentes, pessoal discordando, falando até palavras ofensivas um para o outro, uma coisa que eu não gostei de ver, fiquei bem chateada com isso, né? Mas eu preciso entender também que é uma coisa que existe e lidar da melhor forma possível. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo adicional aqui. Então, essa questão toda, né, que está se apresentando nesse momento, gera uma vibração densa para o planeta Terra, muito mais densa.
Por isso que eu falei que a espiritualidade está enxergando o planeta Terra com uma camada muito densa de nuvens, como se fossem nuvens escuras em cima da Terra, né? Justamente porque a gente está gerando isso. E a gente acaba não percebendo, mas o que eu estou pensando nesse exato momento está emanando para o alto. Eu estou contribuindo com a egrégora da Terra. Agora, eu posso tanto contribuir de uma forma positiva quanto negativa. E o que está acontecendo é que a negatividade está muito maior. Por isso a urgência, por isso a mensagem do plano espiritual é em vários veículos. Eu não sou a única que está falando isso. Muitos outros espiritualistas, pessoas que estudam esse tipo de coisa, estão trazendo essa mensagem da vibração. Ela é importante. Então a gente precisa vibrar melhor, a gente precisa vibrar no bem, a gente precisa vibrar em coisas boas que a gente pode estar fazendo nesse momento. O que a gente pode estar contribuindo? Será que eu posso contribuir, por exemplo, com famílias que estão sem trabalhar, que estão precisando de comida? Será que eu não posso fazer algo para essas famílias? Deixa eu me organizar aqui. Não precisa de muito, gente. Não precisa de muito. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Agora, se eu não posso contribuir dessa forma, que eu possa contribuir com os meus pensamentos, com a minha própria vibração, porque já é uma grande contribuição. O que eu estou fazendo dentro de casa? Como é que eu estou sendo com a minha família? Como é que eu estou sendo com os meus pais? Com o meu companheiro ou companheira? Com os meus filhos? Isso tudo é vibração que a gente emana o tempo todo. Então a gente precisa vibrar na positividade, no otimismo, nas coisas boas, numa visão positiva da vida, sempre tirando o melhor, se esforçando nesse sentido de parar de sermos pessimistas demais. A gente é muito pessimista por natureza, a gente precisa mudar isso e precisa se esforçar nesse sentido. Então, quando eu falei que a vibração ela atua diretamente na saúde, fazendo com que a gente esteja mais propenso ou não para uma doença, e eu falei do Covid, obviamente, porque é o que eu estou objetivando aqui, e isso é real, né? Então, se a gente está vibrando na negatividade, no medo, no pessimismo, na raiva, gente, são emoções que acontecem com todas as pessoas. Agora, vai de cada pessoa controlar isso ou deixar descontrolado. Quando a gente descontrola demais essas emoções, o corpo sente, o corpo se deprime. Nós temos uma glândula chamada de timo, bem aqui no nosso externo, no ossinho aqui, né, do meio do peito. Ela está logo ali atrás. Essa glândula, ela está diretamente conectada com o nosso sistema imunológico e com o nosso emocional. Então, quando a gente está deprimido emocionalmente por conta de N desequilíbrios, tá? Intolerância, raiva, inconformismo, medo, desespero, isso tudo abaixa a nossa vibração e abaixa também as nossas defesas físicas. Isso é comprovado fisiologicamente, cientificamente. A glândula do timo é essa conexão entre o emocional e entre a nossa saúde física. E a gente sim se torna muito mais propenso a doenças, não só Covid, qualquer outra coisa. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que acontece muito. Quando a gente fica muito nervoso, ansioso, quando a gente está prestes a fazer uma apresentação, quando a gente vai prestar um concurso, um vestibular, a gente não está naquela ansiedade, aquele nervoso, a gente fica tremendo. O tremor, a tremedeira, né, que dá no corpo, é uma descompensação do nosso físico. Ele não está se sentindo bem com toda aquela energia negativa sendo gerada e os hormônios acompanham e a adrenalina sobe, o corpo sofre. E aí o que acontece nesses momentos? Da dor de barriga, a gente fica com ânsia de vômito, a gente fica gelado, a gente esquece das coisas, olha só, dá uma pane no corpo. Então é isso, é a influência da nossa vibração, do nosso pensamento, que é muito real. Então, sim, isso é determinante para que menos pessoas se infectem, para que a gente contribua com com essa vibração na Terra, para que ela se torne cada vez mais positiva, né, dando espaço à positividade, deixando para trás a negatividade. Isso é muito importante nesse momento. Então, por isso, vibrem no bem. Vejam sempre a lição que a gente pode estar aprendendo, a melhor forma que a gente pode estar vivendo esse momento para os nossos aprendizados, coisas que a gente pode estar fazendo para as pessoas que estão precisando
de muita ajuda nesse momento. E, gente, uma coisa que é muito importante, que eu preciso dizer aqui, antes de ler a carta, a gente precisa tomar cuidado também, como eu falei no vídeo passado, mas eu vou reforçar aqui, porque senão vão vir uma enxurrada de outros comentários aqui, eu quero deixar tudo bem clarinho. A gente precisa se cuidar. É óbvio que muitas mortes estão acontecendo por descuido. Isso está acontecendo. A gente sabe, tem um monte de coisa clandestina que está acontecendo por aí. Pessoas se expondo sem necessidade, indo para festas, para aglomerações. Então a gente tem o nosso nível de responsabilidade também. Isso é muito importante. A gente pode estar sendo veículo de doenças, não só do Covid, mas de qualquer outras coisas para as outras pessoas, né? Isso é fato. Então a gente tem a nossa responsabilidade e tem pessoas que estão se arriscando mais e que de repente estão até desencarnando de Covid, mas que não estava previsto lá no projeto kármico da pessoa. Ela se expôs sem necessidade. Então, vamos nos cuidar, vamos nos resguardar, vamos respeitar as outras pessoas. Tá? Tenham todos os cuidados de higiene possíveis, façam tudo o que é necessário para manter, para prezar, né, e preservar a saúde de vocês e das outras pessoas, tá? Isso é muito importante também. Não só a questão da vibração, mas também a questão da precaução. É óbvio que um está andando junto com o outro aqui, tá, gente? Não adianta também você ter todos os cuidados sanitários, ser a louca do álcool gel, da higienização, da desinfecção e ficar naquele medo, naquela ansiedade, naquela aflição de pegar, ai meu Deus, eu não posso pegar isso, senão eu vou morrer, senão eu vou... Calma, porque aí também não adianta nada você tomar todos os cuidados. Você vai se infectar, tá? Isso acontece sim, ok? É uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Então, as duas coisas precisam andar juntas em equilíbrio. Tomar os cuidados e também cuidar da nossa vibração. E isso aqui, gente, a vibração é muito importante, porque é através dela é que tudo vai melhorar, tá bom? Essa é a mensagem que eu tinha que passar para vocês, que de repente não ficou muito claro no vídeo anterior, mas eu trouxe novamente aqui, porque é uma urgência do plano espiritual. As equipes, como eu falei, elas estão atuando diretamente nas casas das pessoas. O que elas fazem? Elas estão enviando mensagens, plasmando coisas boas, fazendo passes energéticos para os membros que estão em mais desequilíbrio, trazendo a boa energia dentro da casa das pessoas. Mas a gente precisa contribuir, porque não vai adiantar de nada esse trabalho lindo e super esforçado que as equipes estão fazendo e a gente vir e sujar todo o ambiente com uma vibração super negativa, super pessimista, né, desesperada, enfim, tá? Então, a gente precisa contribuir e ter essa consciência, tá? Bom, 18 minutos aqui do vídeo, mas tudo bem, era necessário falar tudo isso com vocês. Eu vou ler agora a carta dos meus mentores. Eu falo mentores, tá, gente? Mas vocês sabem que são a minha equipe, né? Bom, eu contei pra vocês que eu senti essa vontade de escrever e aí eles me enviaram essa mensagem. Eu sempre psicografo datilografando, né? Eles vêm, eu recebo as frases mentais, eu deixo fluir e vou escrevendo. Então, olha só, eles falam assim. Primeiro tem introdução, eles sempre se apresentam, eles sempre me perguntam: olá, querida Joyce, como você está? E aí eles me falam no começo da carta que sabem que eu senti falta dessa comunicação mental escrita, né? Mas que não estava sendo possível devido às grandes demandas dos últimos tempos. E foram uma série de questões aqui em casa, essa própria pandemia que aconteceu, enfim. Aí agradeceram o meu trabalho, o meu cuidado, o meu carinho com as pessoas e com os conteúdos que são passados, com comprometimento também. E eles falaram que eles estão comigo e que estão orgulhosos da minha jornada. Fiquei muito feliz. Aí vem a parte. Estamos agora em um momento de transformação global, um momento que requer consciência, preservação e amor. Amor acima de tudo. Existem muitas coisas ocultas aos olhos de todos os encarnados que não vale a pena conhecer. Mas nós estamos aqui junto a milhares de outras equipes, sintonizados no trabalho da luz para amenizar esses momentos tão difíceis que ainda devem perdurar.
Então aqui vejam, eles não falam de pandemia, de quando que vai acabar, eles estão falando desse momento difícil que ainda vai durar algum tempo, né? Pode ser que em alguns países já esteja melhorando, graças a Deus, né? Mas ainda os efeitos estão sendo sentidos aqui no Brasil, ainda tá, né, essa dificuldade toda, enfim, muitas coisas precisam entrar nos eixos novamente, então acho que foi isso que eles quiseram dizer aqui. Aí eles falam, desculpa, perdi a linha aqui. Grandes quantidades de trabalhadores da luz têm atuado diretamente nas ocorrências terrenas, junto às famílias, assim como aos espíritos que voltam à pátria espiritual nesse momento. Um momento que cada um que nele vive escolheu viver. Nada é por acaso, gente, tá? Esses desencarnes em massa que estão acontecendo por conta, né, do vírus, da propagação do vírus, todos têm uma razão de ser, tá? Que podem estar vinculados a escolhas desses espíritos em aprendizados por conta desse momento, né? Então, isso já foi previsto de alguma forma antes dos espíritos encarnarem, já se sabia que isso aconteceria e que era o momento mais propício para o encarne desses espíritos. Só adicionando aqui, tá, gente? Na leitura da carta, não. Então, muitos estão voltando para a pátria espiritual, né, para depuração, para se recompor, para se refazer, e aí ter novas jornadas pela frente, né? Muitos não voltarão a encarnar na Terra, seguirão o seu percurso de evolução até em outros planetas, mais ou menos densos, dependendo, né? Muita coisa está acontecendo no plano espiritual e muitos ajustes estão sendo feitos. Agora, cada espírito que volta, e não só por conta do Covid, tá? Mas isso é no geral, ele sempre vai ser direcionado para o melhor caminho possível, seja aqui na Terra ou em outros planetas. Mas a questão desses desencarnes do Covid, eles têm relações diretas, né, com a vivência pessoal de cada um, com o aprendizado pessoal de cada um. E eu tenho plena consciência de que muitos espíritos que desencarnam são pessoas de bem, são pessoas responsáveis, trabalhadoras, lutadoras, de bom coração. Então, isso não é um castigo, gente, é importante entender isso. É um momento que foi mais propício, né, para o desencarne daquele espírito. E tudo tem uma razão de ser. Até para quem não desencarnou ainda, quem está aqui, como eu e você, nós escolhemos encarnar nesse momento, porque nós iríamos ter aprendizados muito importantes. Então, isso é uma questão também que a gente precisa levar em consideração, tá? Aí ele diz assim, um momento que cada um escolheu nele viver para a sua própria evolução, formando assim uma evolução em grande escala, que em breves tempos resultará em grandes passos que a humanidade dará em direção à transição planetária. Então aqui está explicando muito bem essa questão, né? Tudo vai se encaixar perfeitamente, o mundo sim está mudando e muitas vezes para mudar precisa que aconteçam coisas drásticas, né? É que nem a gente fala, quando a gente vai limpar, a gente tem que bagunçar tudo, certo? A gente vai mexer em poeira, vai sair poeira de todo lado, né? Vai levantar essa poeira, vai fazer sujeira, mas isso é necessário, né? Porque tinham coisas ali antigas já impregnadas, então quando a gente mexe, parece que vem mais à tona. É isso que está acontecendo com o planeta agora. Mas é tudo para um bem maior. E está acontecendo toda uma modificação por conta disso. Tudo está sendo revisto, né, gente? Esse momento assim mais recluso, de reclusão, que infelizmente teve que parar com muitas atividades, inclusive econômicas, né, que eram rendas de muitas famílias, de muitas pessoas. Mas isso precisou acontecer para que tudo fosse revisto. Então, muitas coisas vão mudar daqui para frente. Muitas coisas estão sendo refeitas em relação a melhor atender, a uma visão muito mais altruísta, né? A gente está passando por isso, por essas dificuldades, então está existindo, gente, essa inclinação para melhorar as coisas, né? Por conta da falta de convívio, por conta desse isolamento todo que aconteceu, né? Então, isso fez muitas pessoas repensarem muitas coisas e com certeza uma evolução está acontecendo, por mais que ainda não é visível, mas isso vai se materializar,
né? Muitas coisas vão mudar para melhor, inclusive, tá bom? Então, acho que é isso, gente, que eu queria ler para vocês. Foi essa breve parte, tá? Tem um pouco mais aqui, mas é relacionado ao meu trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui. Olha, tem mais sim, vou ler para vocês. Sentimos muito as dores desse momento difícil, mas nada é por acaso. Afirmamos, nada é por acaso. Cada ser tem um papel crucial no jogo da vida e na malha universal. Mesmo que tudo isso seja resultado do coletivo inclinado ao mal, ainda assim existe a previdência divina que atua a todo momento e que previu cada acontecimento. É nesse interim que os karmas e dharmas se encaixam, tecendo a continuidade da evolução do planeta. Então, fechou assim muito bem, né, pra gente conseguir entender melhor toda essa questão. Tá bom, meus queridos? Então era isso. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas, respeitando todos os que estão passando por um momento difícil, enviando muita luz para cada um de vocês, muito amor, muita compaixão, muita paz, tá bom? E é isso que eu desejo de todo o meu coração. E deixo um beijo no coração de vocês também. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu volto assim que eu puder, tá bom, gente? Até uma próxima, então. Tchau, tchau.